Hoje falaremos sobre um homem que tanto nos ensina pelo positivo quanto pelo negativo. Falaremos sobre o filho de Davi, porém não o filho de Davi. Filho de Davi, sim. Entre Davi e Batseba, uma história que começa com graça. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Uma história que mostra o quanto e em qual intensidade o nosso Deus é perdoador. Nós vamos falar sobre o filho de Davi e Batseba, mas não o filho de Davi, aquele filho de Davi, conforme nós temos estudado dentro da teologia bíblica, aquele que lá em Mateus 1 tem a sua genealogia colocada, genealogia de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Salomão é alguém que coloca sede em nossa boca, é alguém que nos mostra que o rei perfeito ainda estaria por vir. Salomão é alguém que mostra que o rei preparado por Deus viria na plenitude do tempo, viria na época adequada. Não era ainda Salomão, mas Salomão lança, de certa forma, luz sobre aquele que seria a sabedoria encarnada, e do qual o próprio Salomão fala nos capítulos iniciais do livro de Provérbios. Salomão vai mostrar um pouquinho acerca daquilo que seria aquele que, juntamente com ele, seria conhecido por esse título, o filho de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, nós lemos algo, então, que ressalta essa graça maravilhosa do nosso Senhor. Versículos 24 e 25. Vamos fazer juntos a leitura do texto da Palavra de Deus, 2 Samuel 12, 24 e 25. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. História que começa com graça. Depois de tudo quanto Davi havia feito, Deus provou o quão perdoador é, ao permitir que esse mesmo Davi tivesse um filho com Batseba, e ao escolher esse filho entre tantos outros e contra os costumes da época, como o herdeiro do trono de Israel. E isso é especialmente interessante quando nós vemos que na lista cronológica, na ordem dos filhos de Davi, Salomão era o 10º. Estava longe de ser o primogênito. E o sucessor, segundo os costumes, era o primogênito. O sucessor, por exemplo, de Salomão foi Roboão, seu primogênito. O sucessor de Roboão, Abias, o de Abias, Asa, e assim sucessivamente dentro da linha da dinastia davídica. Mas a gente percebe aqui que Deus muda as coisas para ensinar a sua graça e escolhe Salomão. Assim como Deus mudou as coisas e escolheu Davi, para mostrar que o Senhor Deus não vê como vê o homem. Davi, o caçula de Jessé.
Então, irmãos, a história começa de uma forma bonita. Deus enviou Natã, que repreendeu a Davi. O filho gerado pelo adultério, o filho gerado pelo pecado foi morto. Davi se arrependeu, Deus lhe perdoou o pecado. Batseba engravida, dá à luz a um filho, que é chamado de Salomão, que significa paz ou pacífico, e pode ser interpretado como aquele que traz paz. É interessante, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. Como sempre, irmãos, a gente percebe dentro da cultura hebraica, o sentido dos nomes tem a ver com a história pessoal. E o nome Salomão, paz, pacífico, aquele que traz paz, reflete um pouco aquilo que seria o seu reinado, sinaliza aquilo que seria o seu reinado. 1 Reis 4, versículo 24, olha o que o texto da palavra de Deus vai dizer. Vamos ler juntos? Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Salomão, paz, pacífico, aquele que traz paz, ele reinou numa época onde Deus lhe permitiu usufruir paz. Um reino geograficamente muito extenso. Seu pai, Davi, foi homem de guerra, mãos sujas de sangue, pelo fato de ele ter participado de muitas batalhas. Por esse motivo, o texto diz que Deus não lhe permitiu construir-se o templo. Salomão pôde fazê-lo. Salomão pôde vivenciar um período e usufruir aquilo que Davi havia plantado acerca de guerras, de batalhas diversas, um reino de paz. E com sabedoria, muito organizadamente, Salomão administrou o seu reinado, pelo menos por um tempo, pelo menos por parte, a primeira parte do seu reinado. E ele conseguiu que essa estabilidade fosse mantida, e ele recebia impostos dos reinos circunvizinhos, e o seu reinado atingiu uma extensão geográfica muito grande. Salomão, aquele que traz paz, mas não o príncipe da paz, mas aquele que traz paz. Quando ele nasceu, um detalhe muito interessante, Davi o pegou e o entregou. Na época de vida, é claro, quando ele já podia, né? Assim como aconteceu com Samuel, na época de vida, Ana consagrou Samuel aos cuidados de Eli. Na época de vida, Davi pegou Salomão e o consagrou aos cuidados de quem, irmãos? De Natã, do profeta Natã, o mesmo que havia ido repreender Davi, o mesmo que havia sido enviado por Deus para chamar a atenção de Davi por causa de seu pecado. Davi pega Salomão e o entrega aos cuidados de Natã. E aquele que havia sido chamado de pacífico, ou aquele que traz paz, recebeu um outro nome, amado de Deus, amado do Senhor, o nome dado por Natã a Salomão, Gedidias.
Irmãos, assim é o início de Salomão. Deixando o texto de Reis marcado, eu quero que você abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 13. Aqui porque Neemias vai fazer menção de Salomão, tendo em vista esse nome. E já vai introduzir também uma situação difícil, mostrando que, de fato, Salomão não poderia ser o filho de Davi na sua plenitude, conforme aquilo que estava prometido desde 2 Samuel 7. Neemias 13, versículo 26. Neemias 13, 26. Vamos fazer juntos também a leitura. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Salomão pecou. Salomão, embora amado do seu Deus, pecou. Deus o abençoou sobremaneira. Não houve rei semelhante a ele. A sua fama se estendeu muito longe. Mas Salomão, amado de Deus, pecou. O outro filho de Davi ouviu dos céus uma voz que dizia: este é meu filho amado. O outro filho de Davi também foi amado e profundamente amado pelo seu Senhor, pelo seu Deus, pelo seu Pai. O outro filho de Davi não pecou, não falhou como Salomão. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Salomão, então, foi entregue a Natã. Natã cuidou dele. Natã o instruiu. O profeta de Deus, Natã, foi aquele que instruiu Salomão, que o preparou, de modo que ele pudesse ser rei. A história de Salomão começa com graça, começa com favor imerecido. E eu creio, irmãos, que, como aconteceu com João Batista, as pessoas da época, diante do que estava acontecendo, do nascimento do filho de Batseba, da dedicação desse filho ao profeta Natã, eu creio que as pessoas ali, principalmente os nobres de Davi, os conselheiros de Davi, aqueles que estudavam as Escrituras, eu creio que as pessoas se perguntavam como aconteceu quando do nascimento de João Batista, o que virá a ser esse menino? O que virá a ser esse menino? E o tempo foi passando. Davi reinou por tantos e tantos anos. Eu quero que você volte para 1 Reis comigo, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1. Por 40 anos reinou Davi, um reino longo, um reino próspero, um reino abençoado, mas chegou a época da transição. Davi era homem como nós, ele morreu, conforme o livro de Atos diz, seu túmulo, Pedro disse, permanece entre nós até os dias de hoje. Ele viu corrupção, o seu corpo entrou
em putrefação. A sua alma permaneceu na morte. Davi morreu. Davi seguiu pelo caminho de todos os mortais. E contra as regras e oposições, Salomão é proclamado rei. Vamos ler responsivamente 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 32, e nós leremos até o versículo 40. Disse o rei Davi: chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu Senhor. Como o Senhor foi bom rei, meu Senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono de Davi, meu Senhor. Então desceu Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Então Salomão é proclamado rei. Não foi um tempo tranquilo. Havia divisão dentro da liderança do reino. Ali os comandantes do exército, os líderes religiosos, os sacerdotes, alguns estavam apoiando aquele que pela sucessão normal, ou aquele que, dentro das regras, deveria ser o próximo rei, Adonias. Alguns apoiavam Adonias, mas Davi, conforme havia prometido a Batseba, e conforme Deus havia escolhido Salomão. Não foi tranquilo. Quando a gente lê, a gente vai perceber que houve levantes, houve dificuldades. Adonias tentou ainda reinar, só que Salomão teve sabedoria e Salomão conseguiu lidar com essas situações todas e se manter no reino e estabelecer, consolidar o seu reino. O primeiro ato mencionado nas Escrituras, ato de Salomão como rei, é tratar com humanidade seu irmão Adonias, que temia por sua vida. Adonias, temendo a morte, pediu misericórdia. Salomão tratou Adonias com humanidade. Veja o versículo 50, do mesmo capítulo 1, até o versículo 53. Vamos ler também de forma responsiva. Aqui o primeiro ato oficial, pelo menos narrado nas Escrituras, de Salomão. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar.
Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Então, irmãos, aqui Salomão foi sensato. Adonias temia morrer por causa de ele ter tentado reinar, de ele ter tentado, contrariamente à vontade de Davi, reinar no lugar de Salomão. Mas Salomão o trata com bondade, com justiça. Olha, fique tranquilo, eu não vou fazer mal para você. Se você agir corretamente, você vai viver. Adonias, irmão de Salomão, era um de seus irmãos. Aquele que, como eu disse, era o sucessor, pelo menos pela linha genealógica, né, pelas normas, aquele que era o sucessor legal do reino. Mas Salomão sabe lidar com a situação. A gente chega aqui no capítulo 2, irmãos, e nesse capítulo 2 a gente percebe algumas instruções de Davi a Salomão antes de morrer. São palavras sábias de Davi a Salomão e outras esquisitas. Umas palavras boas e outras meio estranhas. A gente percebe essa dubiedade aqui no falar de Davi. É interessante, irmãos, que sempre cada natureza de pessoa tem uma tendência a errar por algum lado. Então, se a pessoa, por exemplo, é muito assim de iniciativa, é muito de frente, é muito de guerra, essa pessoa é alguém que não esquece disso em nenhum momento, até mesmo em momentos de morte. E Davi era um homem assim, era um homem de guerra, que lidava com inimigos. E aqui a gente vai ver, então, palavras sábias de Davi, por um lado, e algumas estranhas, pelo menos estranhas, né, por outro lado. Olhe por aí, olhe então, né, de início, o capítulo 2, os primeiros versículos. Eu farei aqui a leitura dos versículos e peço a você que acompanhe em silêncio em sua Bíblia. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, vejam as palavras sábias, eu vou pelo caminho de todos os mortais. O salário do pecado é a morte. Davi morreu porque era pecador. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. E coragem para quê? Para que Davi disse a Salomão que ele deveria ter coragem? O versículo 3 nos diz, guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Coragem para ser fiel ao Senhor. Coragem para obedecer, conforme Deus mesmo havia dito para Josué, ser forte e corajoso. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo toda a lei. E dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Coragem para obedecer, coragem para ser fiel. Guarda os preceitos do Senhor, seja homem do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Vejam como o texto nos lembra, o texto que está de fato em Josué capítulo 1. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono
de Israel. Então aqui Davi fala palavras muito sábias para Salomão, seu filho, não é, irmãos? Fala, você vai precisar de coragem, Salomão. Coragem para ser fiel, coragem para obedecer, porque num mundo marcado pelo pecado, num mundo caído, fragmentado, num mundo que jaz no maligno, em muitos momentos, para se ser fiel ao Senhor, é necessário coragem, é necessário postura, posicionamento. Mas tenha coragem, seja homem, meu filho. Guarda os preceitos, anda nos caminhos do Senhor, considera a lei de Moisés, Ele o abençoará se você fizer isso, Ele vai confirmar aquilo que Ele falou se você fizer isso, servi-lo fielmente, de todo o coração, de toda a alma. Davi, então, dá estas instruções gerais para Salomão, e no decorrer, então, do texto, ele dá algumas instruções específicas, essas é que são um pouco estranhas. Vejam os versículos 5 e 6. Nos versículos 5 e 6, o texto diz: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue, derramando em guerra. E em tempos de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Então ele dá orientações aqui, né, para que ele desse um jeito em Joabe, né, ó, você dá um jeito nesse homem. Esse homem me fez muito mal. Eu, na minha época de rei, ele era muito forte, eu não consegui lidar com ele, a influência que ele tinha era muito forte. Agora você dá um jeito de acabar com esse homem. Versículos 5 e 6. Versículos 8 e 9. O texto diz: eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer para que suas cãs desçam à sepultura com sangue. Eu jurei que não mataria, mas não jurei que meu filho não mataria. É mais ou menos essa ideia, né? Eu jurei que não mataria, mas não jurei que você não mataria. Então você vai lá e faz o que eu jurei que não faria. A gente percebe aqui, nesses homens de Deus, né, que eles sempre ficavam e ficaram, e é assim entre pecadores, aquém do Rei perfeito, aquém daquele que seria o Rei que não pagaria injúria por injúria, aquele que carregaria na cruz os nossos pecados. Bom, então, Davi morre, Salomão, uma vez um trono, faz uma limpa. Salomão começa, ele faz uma limpa. Primeira limpa, mata Adonias. Ele tinha dito para Adonias: olha, se você proceder bem, não precisa de temer. Seu irmão, você não precisa ter medo. Só que Adonias não procede bem. Adonias ainda tenta usurpar o trono. Davi, no final da sua vida, foi cuidado por uma jovem, Abisag, sunamita, de Sunem também,
igual a mulher de Sunem que nós vimos no culto de semana passada, a mulher rica de Sunem, a mulher grande. Então, Abisag, a sunamita, que aquecia Davi já velho, não conseguia aquecer-se. Ela cuidou de Davi, porém não se deitou com ele no sentido de coabitar com ele. E quando Davi morre, Adonias vai até Batseba e diz a ela: olha, pede Abisag para mim. Eu quero esta mulher. Isso tinha um significado maior do que, aparentemente, ele querer esta mulher para si. Na verdade, era um sinal de que ele queria o reino. E Salomão entende isso. E quando Adonias pede Abisag, Salomão diz o seguinte: olha, o que falta ele pedir o reino? Ele vai morrer. E Salomão, então, mata Adonias. A gente vê isso no versículo de número 24, do capítulo 2. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Então, Salomão, como diz o ditado, chegou chegando, né? Assim, ele não esperou que as coisas crescessem, ele já, olha, hoje morrerá Adonias. Expulsa Abiatar, o sacerdote, porque na conspiração de Adonias, Abiatar fez parte. E ele, então, expulsa Abiatar, o sacerdote. Vejam o versículo de número... Vamos para o capítulo 1 de Reis, só para a gente ver o contexto. Capítulo 1, versículos 5 a 7. Vamos ler responsivamente. Capítulo 1, 5 a 7. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Então está mostrando, né, que ele nasceu depois de Absalão. Absalão já havia sido morto e ele era assim o sucessor oficial. Entendia-se com Joabe, filho de Zeruia, e com quem? Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o, o ajudavam. Então, quando a gente volta para o capítulo 2, a gente vai para o capítulo 2, versículo 27, a gente vê que Salomão não confiava em Abiatar. E olha o que o texto diz no versículo de número 27. Expulsou, pois, Salomão, a quem? Abiatar, para que não fosse mais sacerdote do Senhor. E olha que interessante, irmãos. Cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Percebam que na decisão de Salomão, circunstancial, Salomão teve um motivo pessoal para fazer isso, mas Deus estava conduzindo a história. Abiatar ainda era sucessor de Eli, e Deus lá, em 1 Samuel, havia prometido que os descendentes de Eli seriam exterminados. E às vezes o juízo de Deus, como vimos, eu creio na semana passada, não são imediatos, eles demoram um pouco. E aqui o juízo de Deus sobre a casa de Eli se finaliza. Abiatar foi expulso por Salomão para que não fosse sacerdote. Salomão tinha um motivo dele ali, uma atitude que tinha uma circunstância por trás, mas nisso a palavra de Deus estava sendo
cumprida, mostrando a soberania do Senhor. Então ele expulsa Abiatar, ele mata Joabe, ele obedece à orientação de Davi, matando Joabe. Veja os versículos 34 e 35 do capítulo 2. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, Benaia, amando de Salomão, matou Joabe. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadoque, por sacerdote. Então, irmãos, o que Salomão está fazendo aqui? Ele está se acercando de pessoas de confiança. Ele está tirando do seu reino aqueles que poderiam ser oposição velada, aqueles que poderiam tramar contra ele, e está consolidando o seu reino. Ele está tirando do reino tudo aquilo que poderia ser risco e minar a estabilidade da consolidação do seu momento de reinado. E por fim, Salomão mata Simei, conforme Davi o havia orientado. Versículo de número 46, finalizando o capítulo 2. Salomão deu algumas orientações a Simei, não vamos entrar aqui nos detalhes, para não gastar muito tempo, mas Simei foi e não cumpriu adequadamente aquilo que Salomão havia dito, e no versículo 46, nós lemos o desfecho da história. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu Simei. As orientações foram todas cumpridas. Vamos ler a parte final do versículo 46. Assim se firmou o reino, sob o domínio de Salomão. Então, Salomão lidou com os perigos em potencial, ele fez uma limpa. Adonias, Joabe, Abiatar, Simei, em todas as esferas, esfera militar, esfera política, esfera religiosa, ele fez uma limpa e se acercou de pessoas de confiança. E o texto então vai dizer que assim firmou o reino sob o domínio do jovem Salomão. Salomão era novo, era um rapaz, mas ele começou agindo com coragem, obedecendo às instruções de Davi: ser homem, ser homem. Ele, então, seguindo o texto, faz algo bastante interessante, bastante interessante aqui no capítulo de número 3. Mas antes, irmãos, de a gente chegar nesse ponto importante que Salomão faz, eu quero só ressaltar aqui, seguindo o roteiro que nós compartilhamos com os irmãos, que aos poucos, desde o começo, Salomão, todavia, começou a cometer alguns importantes erros contra o Senhor, a fazer algumas pequenas concessões que, com o tempo, se mostrariam danosas. Aquilo que as Escrituras trazem em algum momento, chamando de raposinhas, concessões pequenas, que vão sendo feitas devagar, e que na hora parece que são, assim, que não oferecem risco, mas que com o tempo se mostrariam danosas. Vejam o capítulo 3, o versículo 1. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito,
pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à casa de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor, e a muralha e a roda de Jerusalém. Então Salomão se casou com a filha de Faraó. Um casamento tendo em vista também alianças políticas. Ele se casou com uma mulher estrangeira. E o que é que o texto que nós já lemos em Neemias 13, versículo 26, disse acerca de Salomão? Alguém se lembra? O texto que Neemias disse ali a respeito de Salomão, que era amado do Senhor, porém algo aconteceu. O que é que o texto diz? As mulheres estrangeiras o fizeram se desviar do Senhor, não é? Novo, talvez olhando assim o que poderia lhe oferecer algumas alianças políticas, Salomão vai e se casa com a filha de Faraó, uma mulher estrangeira, uma mulher que não temia a Deus, que não era a mulher adequada para ser a esposa do rei de Israel, que deveria ser um servo do Senhor. Ele se acercou de pessoas de confiança, por um lado, na esfera política, religiosa, ele se cercou de pessoas de confiança, na esfera militar também, mas dentro da sua casa ele descuidou. Ele colocou alguém do seu lado que dividiria a vida com ele e que lhe seria uma influência negativa. Veja só, irmãos, veja só que ironia. Ele troca o comandante do exército, ele troca o chefe religioso, ele age dessa forma, se preservando na política, mas dentro de casa coloca uma mulher pagã. Uma primeira concessão. Ele começa a dar mostras que não seria o filho de Davi prometido em 2 Samuel capítulo 7. Ele não seria o filho de Davi, do qual fala o salmo que ele mesmo escreveu, o Salmo 72. Não, ele não seria esse rei perfeito. E a filha de Faraó foi a primeira. Entre quantas mulheres, irmãos? No total eram 1000, não é? No total eram 1000. Era um harém, né? Um verdadeiro harém. Então, as princesas, sidônias, amonitas, moabitas e por aí vai. E cada mulher, ele permitia que essas mulheres continuassem na sua própria cultura religiosa. E daqui a pouco Salomão estava servindo ao Senhor, mas servindo também o Deus de Moabe, o Deus de Amon. Salomão se perdeu na idolatria, deixou de ser fiel, deixou de guardar as instruções de Deus. E veja que começou muito no começo. Concessões começaram a ser feitas logo no início, e com o tempo se mostrariam terrivelmente danosas. Assim como uma grande estabilidade é edificada aos poucos, assim também uma grande ruína pode acontecer bem devagar. A gente precisa ter cuidado. Uma grande ruína pode começar bem devagarzinho,
E a gente percebe aqui que Salomão foi edificando, consolidando o seu reino aos poucos. Começou muito bem, mas da mesma forma que ele começou consolidando e firmando o seu reino, ele já começou a minar o seu reino. E a curva logo chegaria, através de concessões. Irmãos, tenhamos cuidado, cuidemos da nossa casa. Muitas vezes cuidamos muito do que está fora e esquecemos quem está do nosso lado dentro de casa. Mais uma vez, friso e finalizo essa parte, né? Ele se acercou de pessoas de confiança na política, na religião, no exército, mas levou para dentro de casa, por meio do casamento, alguém que lhe minaria a fé, alguém que atrapalharia a sua vida com Deus. Bom, então, a gente prossegue. Salomão recebe uma oportunidade única e se sai muito bem. Veja o texto no capítulo de número 3, versículo de número 5. Capítulo 3, versículo de número 5. Salomão recebe uma oportunidade única e se sai muito bem. Vamos ler juntos? Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te faça. Pede-me o que queres que eu te dê. O que queres que eu te faça foi o filho de Davi lá na frente, né? Diante do cego, né? Senhor, filho de Davi. E ele: o que queres que eu te faça? Aqui, Salomão recebe de Deus uma oportunidade única. Pede-me o que queres que eu te dê. Então, ele recebe essa oportunidade. Vamos ler, irmãos, é muito importante esse texto. Eu acho que tem palavras muito instrutivas aqui, do versículo de número 6 até o versículo 15. Vamos ler de forma responsiva, com bastante atenção, aquilo que o texto da palavra vai nos dizer. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá.
se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, irmãos, o pedido de Salomão foi um pedido que todos nós devemos fazer sempre a Deus. Talvez você vai se lembrar do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, o texto que diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que é que o texto diz? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Então, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos nos lembrar desta oração de Salomão e sempre orar ao Senhor da mesma forma. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Aqui o texto prossegue, dizendo acerca, versículo 9, daquilo que era a função dele, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Nós devemos orar ao Senhor e pedir: Senhor, dá ao teu servo, à tua serva, coração compreensivo, para discernir entre o bem e o mal, para prudentemente discernir. Nós precisamos, irmãos, orar a Deus, pedir sabedoria. Foi uma oração que agradou a Deus. E lá em Tiago o texto vai dizer: olha, Deus disse e vai dar. Deus disse que dará sabedoria àquele que pedir. Muitas vezes nós falhamos porque não pedimos. Não é Tiago que vai dizer isso também um pouco adiante no seu livro? Até agora nada tendes porque não pedis. Vamos pedir mais a Deus sabedoria? Vamos pedir mais a Deus que nos dê a condição de prudentemente discernir entre o bem e o mal. Vamos orar antes de tomar as nossas decisões. Vamos fazer assim. Isso agradou o Senhor. E agradou, disse: olha, Salomão, eu vou dar o que você pediu e vou dar mais, vou dar um bônus para você. Vou acrescentar tais e tais coisas. Vou acrescentar riquezas, vou acrescentar honra. Você vai ser um rei que vai ser distinguido entre os reis. Não haverá igual, eu vou te dar glória. E sempre há condicional. Olha o versículo 14, quando o texto começa: se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos. Deus sempre traz à tona as cláusulas da aliança, que a gente tem visto desde o começo, no estudo das alianças. Há responsabilidades. O Senhor, como suzerano, Ele baixa as regras. Só que são regras para nos abençoar, não para nos diminuir ou para nos causar mal. Se você obedecer, você vai ter vida. Você vai ser abençoado. E o texto então diz: olha, se andares nos meus caminhos, a aliança está valendo. Guardares os meus estatutos. Então Salomão prosseguiu a sua vida. Irmãos, e tem aquele episódio bem conhecido a respeito do julgamento de Salomão, com relação àquelas duas mulheres, não é? Onde o filho de uma morre e ali cada uma pleiteia a causa, dizendo: não, o filho que morreu era da outra, o vivo é meu. E ali Salomão, diante daquela situação, e Salomão age com sabedoria, ele faz com que o instinto materno seja manifestado, e a mãe da criança, então, ali se revela. De uma forma
bastante especial. E a mãe da criança se revela e Salomão diz, olha, dê a esta a criança, porque esta é a mãe. Aí, finalizando o capítulo 28, o capítulo 3, versículo 28. Capítulo 3, versículo 28, vamos ler juntos? Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então o povo reconheceu, através dessa ação dele, desta sentença dada por ele, que sabedoria, há nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmãos, e segundo os estudiosos, nessa primeira fase do seu reinado, Salomão escreveu o livro de Provérbios. Tanta sabedoria, tanta instrução. Segundo os estudiosos, enquanto Salomão esteve fiel a Deus e permaneceu com coragem, sendo homem, guardando os mandamentos, as instruções, embora vimos não era perfeito, já estava fazendo concessões, mas Salomão teve firme o seu reino. Um homem de Deus, interpretando a vida de Salomão, diz o seguinte: Salomão, no começo de seu reinado, escreveu provérbios para nos dizer o que devemos fazer. E no fim do seu reinado escreveu Eclesiastes para nos dizer como não devemos fazer, ou o que não devemos fazer, como não devemos viver. Salomão viu a curva sendo feita e aquilo que estava crescendo começou a decair e ele se perdeu. Isso é assunto para outro estudo, mas o fato é que Salomão, aqui, nesse momento, ele começou bem. Ele começou e ele foi desenvolvendo. A gente está caminhando aqui para o final, irmãos. Capítulo 4, versículo de número 20. O reinado de Salomão era muito organizado, alcançou muita projeção, só que mais uma concessão é vista aqui. Era um reinado muito dispendioso. À medida que a gente for lendo o texto aqui, perceba o seguinte: veja só o churrasco que tinha todo dia no reino. Veja só, quanto de carne, só para você ter uma ideia, era gasta diariamente por Salomão, para manter toda a estrutura do seu reinado. O quanto de farinha. Gente, o reinado era muito dispendioso, muito dispendioso. Vamos ler responsivamente, capítulo 4, versículos 20 a 28. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam, se alegravam. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Tinha também Salomão 40.000 cavalos. O seminarista presbítero William queria gostar disso aqui, 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros.
Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Ô, gente, o churrasco aqui não é qualquer churrasco, não, né? Veja só, a provisão diária. O texto diz: 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os outros animais aqui. Gente, e alguém tinha que prover isso. O versículo de número 10 vai dizer: forneciam, pois, os intendentes provisões. É tudo muito organizado. Mensalmente, uma parte do povo fornecia provisões a Salomão, dividido por 12. Então, cada mês do ano, um grupo era responsável por levar as provisões. Isso vai pesando, não vai, gente? Isso vai pesando. Tanto é que quando a sucessão aconteceu, Jeroboão foi até Salomão, representando o povo, dizer, olha, foi até Roboão, filho de Salomão, né? Representando o povo, dizendo, teu pai fez pesado o jugo sobre nós. Alivia, pois, a mão de sobre nós. Teu pai fez pesado o jugo, estava pesado para a gente. A exigência do rei era muito grande. Irmãos, para manter luxo, alguém tem que pagar, não tem? Alguém tem que pagar, tem que sair a conta, tem que sair, alguém tem que pagar a conta. E a gente percebe, o reinado foi muito organizado, mas algumas concessões foram feitas, e aqui eu fico maravilhado. Nós estudamos recentemente o livro de Neemias, né? Gente, como que Neemias abriu mão de tanta coisa? Olha, eu mesmo, com meus próprios recursos, pagava aquilo que diariamente era oferecido. Eu abri mão daquilo devido ao governador. Neemias vai dizendo, aí ele até cita lá, olha, o que para mim era trazido diariamente era isso, assim, algo irrisório diante daquilo que era trazido diariamente a Salomão. Um reino próspero, rico, cheio de pompa, mas alguém tinha que pagar a conta. A máquina do governo estava funcionando, mas alguém tinha que pagar a conta. Só mais um texto, irmãos, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16. A gente viu ali falar de 40 mil cavalos, não é? Salomão tinha coleção de cavalo. Ele gostava de cavalo. Capítulo 17, versículo de número 16, veja o que o texto diz, falando a respeito do rei, a eleição e os deveres de um rei, aquilo que aconteceria, Moisés lá atrás prevendo, e ele disse assim, porém, este não multiplicará para si o quê? Cavalos. Quer dizer, olha, o rei não deverá ter um reinado suntuoso, assim, multiplicar para si cavalos, que na época era como hoje os jogadores de futebol famosos fazem, multiplicam para si carros esportivos. Não é, gente? Às vezes assim, é status, né? O jogador de futebol tem Ferrari, tem e tal, carros esportivos. Na época eram os cavalos. Então, olha, o rei não vai ser alguém que vai procurar status pessoal, alguém que vai esbanjar, que vai gastar dinheiro em coisas assim, que não são necessárias. Não multiplicará, pode até ter, né? Pode até ter, mas não vai multiplicar para si cavalos. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Então, irmãos, aqui percebendo as concessões. Problema potencialmente capaz de, com o tempo, trazer desestabilização. Bom, a primeira fase do reinado de Salomão é o que nós estamos vendo hoje, marcada por grande sabedoria. Voltando para 1 Reis, capítulo 4,
A gente está finalizando. 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 29. O texto vai dizer assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Aí o versículo 30, versículo 31, vai comparar a sabedoria de Salomão com a sabedoria de pessoas que eram distinguidas na época. Versículo 32, compôs 3.000 provérbios, foram seus cânticos 1.005. A gente tem alguns provérbios, né, na Bíblia, tem cantares, ou cântico dos cânticos de Salomão. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até ao hisopo que brota do muro. Falou de animais, de aves, de répteis, de peixes. Percebam que ele era sábio, assim, uma mente capaz de entender de diversos assuntos, né? De diversas naturezas, de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Versículo 34. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. Primeira fase do reinado de Salomão, marcada por grande sabedoria. Porém, os seus erros deixaram claro que ele ainda não era o rei perfeito, o qual viria da parte de Deus. Eu finalizo, então, pedindo a você, vamos ler mais alguns textos rapidamente. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, versículo de número 42. Aqui, irmãos, o texto vai fazer menção a algo que aconteceu mais adiante. Nós vamos apenas citar algo que aconteceu mais adiante com relação àquilo que nós lemos aqui no capítulo 4, né, que de todas as partes vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão, por causa da fama, do renome que ele alcançou. Aí aqui diz o texto, então, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está, quem, irmãos? Quem é maior do que Salomão. A rainha do sul condenará essa geração, porque ela foi até Jerusalém ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui, quem é maior que Salomão, e vocês não estão reconhecendo. O Senhor Jesus falando para aqueles que o estavam rejeitando no seu tempo. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículos 2 e 3. Vamos ler juntos? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão
ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em quem, irmãos? Salomão? Em Cristo. Em Cristo. Irmãos, eu quero usar uma comparação muito interessante que foi feita pelo pastor Emílio Garófalo, para a gente encerrar. Quando ele, finalizando o livro de Eclesiastes, ele faz essa comparação. Mateus 12, 42, como lemos há pouco, fazendo menção a 1 Reis 10, menciona a rainha do sul, a rainha de Sabá, tendo sido atraída pela fama de Salomão, indo até ele para conhecê-lo. Chegando lá, ficou encantada com tudo que viu e ouviu, e disse algumas palavras interessantes. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em 1 Reis, agora, capítulo 10, apenas para a gente observar esses pontos aqui. 1 Reis, capítulo 10, versículo de número 1, o texto diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Agora os versículos 6 a 9. E disse ao rei, a rainha de Sabá: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria a prosperidade e a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Vejam só as palavras da rainha de Sabá: felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti, ouvem a tua sabedoria. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. A rainha de Sabá, tendo sido atraída pela fama de Salomão, foi até Jerusalém para conhecê-lo. Chegando lá, ficou encantada com tudo que ouviu e viu, disse essas palavras. Irmãos, um dia chegaremos no céu. Chegaremos lá atraídos pela sabedoria da própria sabedoria encarnada, como lemos em Colossenses 2, versículos 2 e 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Chegaremos no céu, na Nova Jerusalém, atraídos pela sabedoria da própria sabedoria encarnada. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por fim, em Apocalipse 22. A rainha de Sabá disse: felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão diante de ti. Apocalipse 22, a partir do versículo 1,
até o versículo de número 5, o texto vai dizer: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Um dia estaremos no céu. Chegaremos lá atraídos pela sabedoria da própria sabedoria encarnada. Diante do Cordeiro, como servos que assistirão diante dele. Em sinal de adoração e louvor, creio que diremos algo como disse a rainha de Sabá: eu ouvi falar desse reino, eu ouvi falar desse rei, não me disseram a metade. E seremos para sempre servos do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Davi, que se assentará no trono de Israel como Rei eterno, executando juízo e justiça. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós através do seu Filho, o Filho eterno, cujo reino é sempre eterno, em equidade, em juízo e justiça. A Bíblia traz para nós vislumbres deste reino. Quando olhamos para o reinado de Salomão, vemos muita glória, porém misturada com aquilo que é corruptível, que é parte deste mundo. Quando olhamos para Apocalipse, vemos uma glória não misturada, mas revelada de forma figurativa, através de figuras, de elementos que para nós são preciosos, são valiosos, que certamente não chegam perto daquilo que será a grandeza do reino eterno. Paulo fala dessa grandeza, chamando-a de inefável, algo que palavras humanas não conseguem traduzir, não conseguem definir. Um dia estaremos nos céus e diante deste Rei que é a própria sabedoria, como servos que o verão, o servirão, serão de fato bem-aventurados. Certamente estará na nossa boca palavras tais como: não me disseram a metade. Sobrepuja muito toda a glória da qual se tem ouvido, se tem dito, a glória do Rei eterno,
a glória do Filho de Davi. Obrigado por Jesus, Senhor, obrigado porque Ele cumpriu tudo aquilo que homem algum, nem de longe, chegou a cumprir. Obrigado porque Ele é o cumprimento final das profecias, aquilo, ó Deus, que nos homens ficou aquém. Em Davi, em Salomão, em Abraão, em Moisés, em Noé, nele tudo se cumpre. Ele é o Amém. Louvado seja o Senhor. Nós lhe agradecemos pela sua palavra, Senhor. Pedimos que nos ajude a viver com sabedoria enquanto estivermos neste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a ter cuidado com as concessões que podem prejudicar a nossa vida e atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Dá-nos discernimento para, prudentemente, sabermos distinguir o certo do errado, o bem do mal, e fazer aquilo que o Senhor espera que, como filhos do Senhor, façamos. Obrigado, Pai. Lhe agradecemos por este dia, por essa escola dominical, e consagramos o restante deste dia ao Senhor, que possamos viver com sabedoria, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus, o Rei eterno, aquele que é maior que Salomão. Amém.